Oi, pessoal. Para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender, a partir disso, as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logopolítica e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever, se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logopolítica, Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Tá? Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. Então, o Sebastian Gorka, tá? É um excelente escritor, articulista, estrategista, republicano, enfim, apoiador de Trump, obviamente. E ele falou algo, não no CPEC aberto, mas no almoço fechado, ele participou, pude participar também, porque isso é outra coisa muito interessante do CPEC, eles promovem, né, almoços e jantares ali à margem do evento, e a gente conversa mais a fundo com muitas pessoas, e participei de vários desses, um deles estava o Sebastian Gorka. Isso é uma frase dele que eu vou repetir aqui, mas que me chamou a atenção. Nós não podemos dobrar os joelhos para o establishment. Tá? Isso, né, acho que tem que ressoar na nossa caixa torácica civilizacional também. Né? Não podemos dobrar os joelhos para o establishment. Quando você dobra os joelhos para o establishment, um pouquinho você não consegue mais se levantar. O Trump, tão criticado, Trump nunca dobrou os joelhos para o establishment. Por isso que ele é tão vigoroso politicamente hoje. Depois de tudo que aconteceu, processos e a destruição de caráter dele pela mídia o tempo todo, né? Ele continua de pé e tem imensa chance de vencer essa eleição. Por quê? Porque ele nunca dobrou os joelhos para o establishment, nunca pediu desculpas para o establishment. Tá? Eu acho que essa lição é fundamental. Bom, outro aspecto interessante que surgiu, que eu queria comentar, uma coisa que é conduzida pela Fundação Heritage, que é o principal think tank conservador americano. A Heritage criou, ou melhor, está coordenando, junto com outras entidades, um negócio chamado Projeto 2025. O que é isso? É a ideia de que se um presidente republicano, certamente vai ser Trump o candidato, ganhar a eleição em novembro, ao assumir em janeiro de 2025, precisa ter já na mão uma lista com milhares de pessoas de confiança para colocar todos os cargos necessários na administração. Se identificou claramente que em 2017, quando o Trump começou, não havia isso. Então ficaram ali muitos cavalos de Troia, muitos vírus infectando o sistema,
sabotadores, pessoas que trabalharam contra o Trump o tempo inteiro, em todas as agências. Então, agora, a ideia é ter, né, já identificado pessoas com ideias compatíveis com o projeto, com capacidade de atuação e tudo isso. E no evento, quer dizer, nessa conversa sobre o projeto 2025, no evento como um todo, me chamou a atenção como os republicanos têm gente, né, como o conservadorismo americano tem gente boa. Políticos extremamente articulados, corajosos para falar, para transmitir ideias, mas não só, né, comunicadores, dezenas de comunicadores, ativistas, pessoas que acompanham toda a agenda, por exemplo, o tema de aborto, o tema de defesa da vida, outro do tema de OMS, outro do tema de segurança, de Irã, e assim por diante, né? Tem pessoas que se especializam com capacidade de análise, também com visão de conjunto, além da especialidade, com garra, falei disso no tweet que eu fiz. Isso é fundamental, na vida você não faz nada sem garra, você tem garra. Né? Entrar em campo e morder a bola, comer a bola, como se dizia. Muita gente querendo isso entre os conservadores americanos. Né? Então, capacitação e vontade de fazer as coisas. Sim, falei de OMS, uma das pessoas interessantes que eu conheci, que eu conversei, é o Frank Gaffney, que, inclusive, ele está distribuindo aqui. Onde é que está o badge que eu ganhei? Vou pegar aqui rapidinho. É isso aqui. Então, WHO, né? OMS, né? Né? A taxa, né? Acabar com a OMS. Eu vou ler aqui um trecho de uma entrevista que ele deu, que ele estava distribuindo lá como um resumo do que ele propõe, né? Que tem a ver com a América Latina, não só com a OMC, com a OMS, perdão, com a Organização Mundial de Saúde. Aliás, isso, né, reiterando, nesse CIPEC você vê circulando pessoas que têm uma visão de conjunto do mundo, né? Que veem que, olha, os problemas, né, que estão atacando a democracia no Brasil, na Bolívia, estão ligados aos problemas que estão movimentando os agricultores na Europa, está ligado aos problemas que estão preocupando as autoridades municipais americanas, né, digamos, assoberbadas pela imigração, por exemplo, tem a ver com as ameaças à existência de Israel. Tudo isso está interligado, tem a ver com a OMS, portanto. Então, vou ler aqui o que ele falou. Por décadas, diz o Frank Gaffney, Gaffney é Gaffney, por décadas, estou traduzindo aqui à medida que eu leio, né? As políticas dos Estados Unidos trataram a América Latina com indiferença benigna. Sob o governo Biden, entretanto, essa atitude se tornou maligna, em detrimento da liberdade e em benefício do Partido Comunista Chinês e seus aliados colonialistas e subversivos. Tá? Não deixa assim, né? Não tem meias palavras. Isso é bom também. É muito, né, muito animador, reconfortante você ver pessoas falando as coisas que pensam. Né? Assim, não pode falar isso, isso né, não é prudente, é sofisticado. Não tem prudente e sofisticado aqui no CIPEC. Tá? Então, os Estados Unidos, então, hoje tem com Biden tem uma política maligna para a América Latina, que está deixando a América Latina, né, ser colonizada pelo Partido Comunista Chinês. Enfim, aí ele fala, né, que o Milei estaria lá no CIPEC e tal, e ele diz o seguinte: nós e os lutadores pela liberdade, né, os Freedom Fighters, através de todas as Américas e do mundo todo, né, precisamos nos apoiar, né, e precisamos do apoio dos países latino-americanos. Então, agora em maio, as nossas nações serão instadas a ceder, a entregar a soberania dos seus países para o Partido Comunista Chinês
para a governança global, para a agenda de governança global, entre aspas, ao permitir que a OMS, Organização Mundial de Saúde, dite as suas políticas de saúde, através do acordo que está sendo negociado desde 2022, se não me engano. Em função disso, eles, olha, os Estados Unidos precisam sair, deixar de pagar a Organização Mundial da Saúde. Tá? Só para colocar, então, aqui um exemplo do tipo de coisa que está sendo analisado no CIPEC, portanto, sem meias palavras, sem sofisticação. Tá? Um outro contrato que eu fiz, e aí foi assim, mais reservado, que eu não vou, infelizmente, dizer o nome da pessoa, mas é um americano, que é um grande estrategista, e se Trump ganhar a eleição, certamente será um grande estrategista, inclusive para a América Latina, mas não só para a América Latina. Então, mas basicamente, ele está trabalhando com um modelo de explicação de como estão sendo criados partidos, regimes totalitários, a partir de modelos democráticos, seja nos Estados Unidos, seja na América Latina, seja na Europa também. Então, ele vê que tem um catalisador, um grupo de catalisadores, pandemia, clima, são os principais, mas sempre está surgindo uma nova crise, daqui a pouco talvez uma nova pandemia, então tem os catalisadores. E você tem os instrumentos de manipulação que convergem com esses catalisadores nos momentos entregues ao público como momentos de crise, e vão criando um modelo totalitário. E entre esses instrumentos, ele coloca a criação artificial de divisões raciais e de ódios raciais, a imigração ilimitada, que está acontecendo nos Estados Unidos, que é focado nos Estados Unidos, mas se aplica totalmente a nós também, o enfraquecimento tudo que é polícia, também no Brasil, com a bandidolatria, soltura de bandidos e intimidação de policiais. Uma coisa muito interessante que ele identificou, a politização dos estamentos militares. Tá? Então, havia durante muito tempo, principalmente na América Latina, a ideia, ilusória ou não, de que os estamentos militares eram de direita, e hoje não. Está ficando claro que não, e os estamentos militares estão sendo puxados para apoiar essa agenda de transformação das nossas sociedades em regimes totalitários. E para dar alguns exemplos da transformação que esse catalisador e esses instrumentos promovem. Então, achei muito interessante que é uma substituição de Deus pelo Estado, pelo poder, como fonte da nossa reverência, digamos assim, digamos, a criminalização quase, ou a deslegitimação da propriedade privada, substituída por uma ideia de propriedade coletiva, a ideia da necessidade de regulamentação de tudo, enfim, a ideia de que uma sociedade não funciona se ela não for regulamentada, quando na verdade é o contrário, e, enfim, e vários outros pontos. Mas, enfim, então as pessoas estão pensando em conjunto, e estão pensando grande. Agora, tem muita gente pensando especificamente cada um desses pontos. O que fazer, por exemplo, com a politização dos estamentos militares, o que fazer com a politização da educação, o que fazer com a politização dos órgãos regulatórios, ou a hiperregulamentação. Então, vai desde o macro até o micro, obviamente. Tá? Bom, já quero passar para a Paulista, mas antes o seguinte, Trump. Tá? Trump fez o principal discurso no dia de encerramento do CIPEC. Ele estava previsto para falar estava previsto para falar meia hora, estavam dando assim uma hora como folga na programação, acabou falando 1h30. Tá? Falou 1h30, um auditório absolutamente cheio,
não é nem auditório, como eu falei, assim, cabe mais gente do que num ginásio, e um auditório entusiasmado, um público entusiasmado, e falou durante 1h30. Isso já é um primeiro fato, né? Ele mostrou que ele é capaz de subir num palco e falar durante 1h30, né, com coerência, de maneira interessante, de maneira engajante. A maior parte, mais de 2/3, eu acho, sem script, né? Não estava. No começo eu estava lendo teleprompter, depois não. Falando de improviso durante 1h30. Sendo engraçado, contando história e, ao mesmo tempo, falando de pontos do seu programa, com pertinência, com coerência, portanto. Um óbvio contraste com, a gente sabe que tem, o quem, né? O Biden, inclusive, ele fez, né, repetidamente troça do Biden, ele tem um domínio de palco impressionante, acho que ele quis mostrar isso, domínio de palco, a capacidade de elocução, de falar com diferentes tons, às vezes brincando, às vezes sério, né, sempre mantendo a atenção do público, um orador extraordinário. Então, contraste com o Biden já na forma, né, e contraste com o Biden no conteúdo, né. Alguns aspectos. Primeiro, ele diz assim, o que a gente quer, o que os conservadores querem? Bom senso. Isso, eu não me lembro se eu publiquei, tem muito tweet que eu nunca publiquei, então um dia eu vou publicar todos os tweets que ao longo dos últimos anos eu pensei fazer e acabei não publicando, tá? Por uma razão ou por outra, mas eu não sei se eu cheguei a publicar um que dizia basicamente isso, que no tempo da pandemia, que a pandemia estava mostrando que a direita é o bom senso, né? E a esquerda é a radicalização, a histeria, o fanatismo. Então, ali na pandemia, bom senso, você isola algumas pessoas, outras não vai fechar a economia, não vai fechar a escola, e assim por diante, mas prevaleceu o fanatismo, a histeria. Enfim, então o Trump disse isso, né? Inspirado no meu tweet. Não, mas enfim, então eu fiquei feliz porque eu acho que é uma ideia que está no ar, né, de que, antes de mais nada, a direita é o bom senso, né? Também já pensei em caracterizar da seguinte maneira: o que a gente quer, né, conservadorismo? A gente quer que o mundo volte a ser normal, né? Pessoas, assim, andando na rua, trabalhando, indo para o restaurante, comendo, voltando para casa, com a sua família, assistindo televisão, né, indo ao cinema, né, produzindo, consumindo, comendo, se transportando, respeitando, obviamente, umas às outras, dentro da liberdade de cada um, escolhendo seus governantes, mas governantes com poder limitado pelas próprias pessoas, né? Isso, né, podia ser o normal, mas ficou praticamente como uma utopia do bom senso. E o Trump basicamente falou disso. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui.
Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade